que é que aconteceu, né? A gente virou o ano, a gente teve a posse do Trump e a gente viu um cenário onde o macroeconômico se deteriorar. Em que sentido? A gente viu a inflação aumentando, a gente viu alguns bens e serviços correndo e a gente viu o Trump tomando medidas como a guerra tarifária que ele está propondo, e principalmente com o México, Canadá e China, trazendo uma incerteza muito grande para esse mercado quanto a essa inflação, se ela ia acelerar, se ela não ia. Então, o Fed recuou um pouco sobre um possível corte de juros, que era um dos principais drives, essa continuação de corte de juros, mas também essa diminuição da inflação, essa queda, esse declínio da inflação que a gente não está vendo. Muito pelo contrário, a gente está vendo alguns cenários que estão trazendo alguns núcleos de primeira, o que é que aconteceu, né? Em seguida nessa posse do Trump, o que é que culminou, vamos dizer assim. A gente viu o Trump basicamente trazendo essas medidas e uma das medidas de promessa de campanha que ele trouxe era a reserva estratégica. E aí a gente vai falar um pouco sobre ela, né? Ontem, na verdade, assim, ele passou um tempo para falar sobre essa reserva. Logicamente, o cara entrou no governo dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele ia fazer não era assinar uma ordem executiva de reserva estratégica. Ele ia, enfim, primeiro arrumar a casa, que nem arrumou ainda, né? Tem muita coisa para ser feita. Mas, basicamente, o tempo foi correndo. Depois de dois meses e pouquinho do mandato do Trump, ele veio a assinar ontem à noite a ordem executiva criando a reserva estratégica de Bitcoin que ele prometeu lá em campanha. Mas aí eu queria trazer para vocês os pontos de impactos e reações do mercado. O que realmente é essa reserva estratégica de Bitcoin, como essa reserva de Bitcoin vai impactar no mercado e o que era esperado pelo mercado, o que realmente aconteceu. Então, ontem a gente viu, ontem à noite, acho que umas 10 e pouca, o Trump assinando essa ordem executiva. A ordem é para criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Então, eles chamam de Bitcoin Strategic Reserve, BSR, basicamente. Então, toda vez que vocês veem a sigla BSR, é porque está sendo falado sobre a reserva estratégica de Bitcoin. Essa medida que o Trump anunciou, né, aquele videozinho que vocês viram, até postei no meu Instagram, lá o vídeo do Trump, essa medida foi assinada e anunciada como um passo importante para fortalecer a posição dos Estados Unidos no mercado global de criptomoeda, mas a repercussão não foi tão positiva para os investidores criptos e o mercado de cripto, né? O preço do Bitcoin, para quem não viu, no momento, ele caiu, frustrando muita gente que aguardava um anúncio muito mais agressivo, que era o quê? Um anúncio de compra da criptomoeda, né, do Bitcoin, por parte do governo americano. Mas o que seria essa reserva estratégica de Bitcoin? Basicamente, essa reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos era uma iniciativa, na verdade, uma iniciativa do governo dos Estados Unidos para manter uma quantidade significativa de Bitcoin como um ativo estratégico, similar ao que é feito nas reservas de ouro federal. Então, o contexto seria, da mesma forma com que eles têm essa reserva estratégica de ouro, eles teriam essa reserva estratégica de Bitcoin. Mas, diferente do que muito se especulava e muito foi dito pelo Trump, o governo Trump e os secretários, o governo não vai comprar novos Bitcoins, vai apenas manter aqueles que já foram confiscados em investigações criminais
e civis. Então, o Bitcoin que os Estados Unidos já tem, ele não vai manter. Hoje hoje os Estados Unidos tem cerca de 1%, 1,5% de todo Bitcoin que existe. Então, a medida que são mais ou menos 200 mil Bitcoins, a medida que foi tomada não foi para comprar Bitcoin, foi para não vender os Bitcoins. Então, a primeira frustração veio aí. Então, vamos separar os principais pontos do decreto, né, que ele assinou, e o que não aconteceu, que era expectativa do mercado para acontecer, e a gente vê o Bitcoin num curtíssimo prazo, ter uma valorização. Né? Ontem caiu, sei lá, 1,3%, 1,5%, quando não houve um anúncio de compra, né? Houve somente um anúncio do decreto. Compra meio que traria algo a mais para o mercado cripto. A reserva estratégica já estava na conta e por isso que a gente viu uma reação meio que negativa. Então, os principais pontos desse decreto, primeiro, como eu já trouxe para vocês aqui, é o uso de Bitcoin já confiscado, então a reserva vai ser composta por Bitcoins apreendidos pelo governo ao longo dos anos, então eles não têm pretensão de vender. Hoje, a gente, como eu falei para vocês, o governo dos Estados Unidos já tem mais de 200 mil Bitcoins. Ele vai proibir vendas futuras, então os bitcoins destinados à reserva, teoricamente, nunca serão vendidos, garantindo esse estoque permanente, assim como no ouro. Nenhum custo para os contribuintes, então, como o Bitcoin já pertence ao governo, não teria um gasto público envolvido nessa formação dessa reserva, então facilitou esse processo. E uma criação de reserva em ativos digitais. Então, além do Bitcoin, como vocês já viram, o Trump já vem falando sobre algumas criptos que foram criadas por americanos, por pessoas que enfim, que já estão no âmbito do mercado cripto, como Solana, Cardano, XRP. Então, além do Bitcoin, o governo vai administrar outras criptomoedas também confiscadas, mas vai começar a olhar para essas moedas que são americanas, vamos dizer assim, que foram criadas por algum americano. E, logicamente que a gente sabe que é só o rostinho, que a Ásia tem um impacto muito grande nisso. Então, além do Bitcoin, o governo vai administrar outras criptomoedas que forem confiscadas também em algum possível acontecimento, vamos dizer assim. Então, o que não aconteceu, o que poderia ter acontecido para levar uma segurança maior para esses investidores. O governo, a princípio, não vai comprar novos bitcoins. Não houve anúncios sobre regulamentações favoráveis ao setor, então também isso impactou, né? Não teve nada que chamasse atenção e nenhuma política de incentivo de adoção institucional foi divulgada. Então, basicamente, a gente pode ver que não teve uma mudança muito grande. E por que o Bitcoin caiu após o anúncio? Né? Porque o mercado reagiu negativamente ao decreto e que havia uma expectativa muito grande que o Bitcoin, a partir daí, desse decreto, começasse a subir. Essa expectativa que o governo começasse a criar Bitcoin não veio do nada, né, gente? O Trump falou, antes de ser eleito, né, nas promessas de campanha, que iria comprar Bitcoin para essa reserva estratégica. Então, muitos investidores acreditavam numa compra institucional massiva, impulsionando essa demanda e elevando o preço. Mas qual foi a real reação do mercado? O Bitcoin, logo após o anúncio começando a cair 1,3, 1,4, 2, 3, até cair 5,7% após o anúncio, chegando a ser negociado a $88 mil. As perdas, logicamente, a partir de a madrugada foi passando, foram reduzidas agora, né? Agora o Bitcoin está caindo só 1,2%.
mas ainda há uma frustração entre os investidores. E o mercado esperava novos influxos de capital, principalmente do institucional ali, mas a realidade foi apenas uma reorganização do Bitcoin já apreendido. Então, o que realmente os investidores esperavam? Um plano de compra governamental já apresentado ali pela reserva, um reconhecimento formal do Bitcoin como ativo estratégico e uma possível adoção do Bitcoin como parte do sistema financeiro oficial dos Estados Unidos. E o que é que foi entregue é apenas uma reserva composta por bitcoins confiscados sem compras adicionais. Então, esse cenário de expectativa frustrada explica essa queda momentânea no preço do Bitcoin. Mas, Lu, quais são os impactos a longo prazo disso, né? Apesar da reação inicial negativa dessa criação de reserva, ela pode fortalecer a posição das criptos no longo prazo. Então, ver os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, legitimar o Bitcoin como um ativo estratégico, isso é muito importante, a gente não pode tirar isso da conta, porque realmente estava todo mundo muito empolgado. Impede uma venda massiva de Bitcoin confiscado pelo governo, reduzindo a oferta circulante, ou seja, aumentando ainda mais a escassez do ativo, e abre precedente para outros países considerarem essas reservas estratégicas de Bitcoin. No entanto, a falta de compras governamentais pode limitar esse impacto imediato no mercado. Mas, no futuro, eu acho que o governo americano pode sim decidir expandir essa reserva com essas aquisições diretas de Bitcoin. E aí a gente pode ver uma reação muito mais positiva, tá? Então, o que é que a gente pode concluir disso tudo é que a reserva de estratégica de Bitcoin foi uma novidade importante, mas no curto prazo não vai trazer nenhum impacto, porque o mercado esperava uma postura muito mais ativa do governo dos Estados Unidos, o que não aconteceu. Então, basicamente, no longo prazo a gente tem uma visão muito boa, no curto prazo é uma oportunidade aí para se aproveitar dessa correção que está acontecendo. Mas ainda assim, para mim, esse movimento é um marco histórico para essa adoção institucional do Bitcoin. Se os Estados Unidos decidirem ampliar essa reserva no futuro e fazendo compras diretas, logicamente que se isso acontecer, o Bitcoin vai se valorizar ainda mais de forma significativa.